Amém, boa noite a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia rapidamente em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, para quem ainda talvez não saiba, é chamado o capítulo da fé. De toda a Bíblia, o capítulo 11 da carta aos Hebreus é o principal capítulo de toda a Bíblia no que diz respeito à fé. Não somente no ensino de fé, mas os homens e mulheres que deram os exemplos de como se deve viver em fé na sua vida. Amém? Hebreus 11, verso de número 4. Amém? Hebreus 11, 4. Aleluia. Eu pretendo voltar um dia só sobre isso, porque isso aqui me chama muita atenção, porque é uma coisa assim meio atípica na Bíblia, porque ela traz uma frase meio assim, vamos dizer assim, perturbadora, porque nós não entendemos o que é que está dizendo, fica fora da nossa compreensão e daquilo que é comum também. Amém? Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Cara, esse negócio aqui é muito legal. E depois, só para você ter uma base, próximo capítulo, Hebreus 12, por favor, Hebreus 12. Amém? Hebreus 12, 24. Grifa isso na sua Bíblia. Nós vamos voltar a um outro culto para falar só disso aqui, porque isso aqui é muito poderoso. Hebreus 12, 24 diz assim: que nós chegamos a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Depois da queda, né, os primeiros seres humanos que Deus criou, você conhece o nome deles, Deus chamou Adão e Eva. E é interessante, isso aqui tem muito detalhe aqui, né, que não vem agora ao caso, mas quando Deus criou, Ele criou Adão, né, o homem perfeito, e Ele chamou macho e fêmea de Adão. Só depois que o homem cai, Eva ganha o nome de Eva. É interessante que entender isso aqui mais profundamente. Aí eles caem, você sabe a história, eles são colocados para fora do paraíso, da presença de Deus ali. E aí eles começam a ter os seus filhos. O primeiro filho deles é Caim. Caim é o primeiro filho, o filho mais velho, e depois Abel. É interessante, irmãos, que você vê que a questão de entregar algo a Deus, ou a essência de entregar toda a sua vida a Deus, é muito anterior a Abraão, muito anterior a Noé, muito anterior a Moisés, muito anterior a todo mundo. Isso aqui está no 4º capítulo da Bíblia. Isso significa uma coisa, que mesmo no jardim, mesmo fora de todas as questões que nos envolvem hoje, o homem foi criado por Deus. E na gênese da criação de Deus está a seguinte coisa: doar-se a Deus por completo. Amém? Isso não, doar-se a Deus por completo, ele não veio para nossas vidas depois que a humanidade caiu. Não. Estava antes da queda. Mas, infelizmente, você sabe, eles caíram, tiveram esse casal de filhos aqui, Caim e Abel. E a Bíblia diz no 4 de Gênesis que Caim e Abel subiram para fazer as suas ofertas de sacrifício a Deus. Pergunta: quem foi que ensinou a fazer isso? Aonde é que está o mandamento para fazer isso? Não existia. Não existia mandamento escrito na Bíblia, nem de como fazer isso. Isso só vai acontecer muito depois, quando Moisés escreve Levíticos, quando Moisés escreve Deuteronômio,
você vai encontrar toda a lei, todo o formato de como é que se deve fazer. Mas eles, já no 4º capítulo da Bíblia, no começo de tudo, já faziam sem lei. Está entendendo, irmão? Já faziam sem ser obrigados. Faziam porque os seus pais os ensinaram a eles. Mas bem, eles foram lá. Você conhece a história. Caim trouxe do fruto da terra, daquilo que a terra produziu. E Abel, a Bíblia diz claramente que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. E o resto da história você já sabe. Um foi amado por Deus e um foi aceito e o outro não foi, porque a Bíblia diz que o seu coração era mau. E aí você sabe o que aconteceu. Um irmão assassina o outro, e o irmão mais velho mata o irmão mais novo, e o irmão mais novo cai. É o primeiro homicídio, né? O primeiro assassinato da humanidade. Muito bem, você conhece bem a história. Mas nós não vamos tão profundo como esses 2 versículos que trazem uma coisa para a gente muito assim estranha de ver. Porque a carta aos Hebreus foi escrita milhares de anos depois desse acontecimento. Milhares de anos depois desse acontecimento. Foi para depois do ano 50 da era cristã que foi escrito isso aqui. E quando esse cara escreveu, ele vai escrever sobre os heróis da fé. Ele vai escrever sobre os homens que mais impressionaram a Deus e o mundo inteiro com a sua vida. Ele vai escrever: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. E ele obteve testemunho da parte de Deus de ser justo. E ele obteve testemunho de ser justo. E ele obteve a aprovação de Deus. Através do quê? Das suas ofertas. Da maneira com a qual ele vivia diante de Deus. E por meio dela o quê? Das suas ofertas. Mesmo depois que foi assassinado pelo seu irmão, continuava dando testemunho diante de Deus. Isso aqui parece uma coisa assim, para quem não está muito familiarizado, não, é uma coisa parece meio espiritismo isso aqui, né? Uma coisa meio, o cara morreu, mas está falando. Que história é essa? Irmãos, o que diz aqui é o seguinte: o exemplo de Abel foi algo tão violento, tão forte, foi tão bem construído, tão verdadeiro, que ele trouxe para ele a aprovação de Deus. Ele trouxe para ele o testemunho de ser justo diante de Deus. E alguém, por causa disso, ficou com inveja dele, foi lá e matou ele. Sabe o que aconteceu? Nada. Aconteceu uma morte no seu corpo e ele saiu da face dos viventes, mas ele não saiu da presença de Deus. Ele continuou com aquilo que ele apresentou na vida dele diante de Deus. Ele continuou diante de Deus sempre. Nós ainda somos muito imaturos e retardamos muitas coisas no que diz respeito às nossas ofertas, os nossos dízimos, ou seja, que é nada mais do que um pequeno sinal de como nós somos interiormente. Porque, como eu tenho falado aqui sempre, não é só oferta, dízimo, mas a Bíblia também fala sobre esmolas, de ajudar pessoas. Fala do órfão, da viúva, fala do bom samaritano que nós temos toda sexta-feira aqui. É um tipo de vida que nunca perde a oportunidade de doar nada. E alguém pode dizer assim: mas hoje, ou amanhã, ou ontem, ou essa semana eu não tenho dinheiro. Foi também a preocupação talvez de Atos capítulo 4, quando Pedro e João entravam pela porta do templo e viram um coxo, um aleijado, pedindo dinheiro, e esse aleijado estendeu a mão para eles e falou assim: me dá uma esmola aí. E Pedro poderia falar: puxa, cara, você me pegou num dia que eu estou sem grana, você tem uma grana aí, João? Puxa, também não tem. Não, eles não falaram isso. Eles falaram a seguinte coisa: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Veja, irmãos, que na vida do verdadeiro cristão nunca há uma negativa. É sempre uma posição positiva e doadora, sempre. Porque ele nunca entende tão somente uma questão financeira, uma questão de dar uma comida, uma questão de dar uma roupa. Ainda que ele não tenha nada, ele tem tudo.
Paulo diz isso quando ele escreve aos Coríntios. Ele fala assim: pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O fato de ser um ofertante, o fato de ser um doador diante de Deus, passa muito além de eu tenho ou não tenho alguma coisa em meus bolsos, mas eu tenho ou não tenho uma certeza no meu coração. Porque ainda que nessa noite você não tenha nada, você já tem tudo, porque o tudo é Jesus. Você sempre pode dar alguma coisa a alguém, sempre. É isso que eu quero, e eu creio que Jesus quer que todo mundo aqui entenda para viver. Que nunca mais saia da sua boca uma desculpa: eu não tenho alguma coisa hoje. Se você é filho de Deus, você sempre terá alguma coisa. Talvez hoje é um dinheiro, uma moeda, um abraço, uma oração, alguma coisa da parte de Deus você tem. Sabe por quê? Porque você é filho dele. E se você é filho dele, você nunca está vazio. Quantos podem entender? Essa é a essência de Abel. Quando Abel fez as suas ofertas, ele trouxe para ele um testemunho eterno, de maneira que o sangue dele, depois de morto, ainda falava com Deus. Irmãos, aí você vai para o Hebreus 12, 24, você vai ver, falando do estado eterno da igreja, fala assim que nós chegamos a Jesus, mediador da nova aliança, do novo pacto, e o sangue do sacrifício da aspersão, que fala coisas superiores ao sangue de Abel. Sabe de uma coisa, irmão? Desde Abel, presta atenção, desde a morte de Abel até a morte e ressurreição de Jesus, desde Abel até Jesus se manifestar, só havia um sangue diante de Deus. E Jesus mesmo dá testemunho disso em Mateus 24, quando fala do sangue do justo Abel que foi derramado. Mas isso aqui é tão poderoso. A Bíblia traz coisas tão poderosas, mas infelizmente muitas pessoas ainda vão no mesquinho da vida. O que será que... Você não viu minha bola que estava ali? Deixei uma bola de jogar bola, ela estava ali, sumiu. A minha preocupação é essa. Vocês podem entender? Irmãos, existe um sublime para você. Existem coisas altíssimas sendo oferecidas a nós. E não somente a nós, como alguém que pega um bolo, come inteiro o bolo. Porque a alegria do aniversariante não é comer o bolo dele inteiro, a não ser que eles foram doentes da cabeça, doido. Mas é chamar os seus melhores amigos, as pessoas a quem ele ama, e colocar o bolo, e todo mundo bater palma, e todo mundo alegre. E ainda que ele não coma o bolo, a alegria dele está em ter os amigos dentro de casa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é, se você é um cristão. Então, obter as coisas da parte de Deus é muito mais do que ter no bolso. É ter para dar. Para um monte de gente que vive vida amargurada, triste, sem esperança nenhuma. Sabe por quê? Porque tudo é cinza, vamos dizer assim. Porque amanhã é o dia que nós vamos ter que enfrentar. Porque segunda-feira é conta. Porque sabe essa coisa? Essa vida. Por isso muitas pessoas têm... Por isso a taxa de suicídio tem aumentado muito. Esses dias, irmão, foi na luz do dia, um rapaz se jogou na frente da linha do trem. O trem passou, picou ele no meio. As pessoas estão se suicidando em Pinda praticamente toda semana. E assim, não são pessoas, sabe, no corredor da morte. Não, são pessoas normais que têm trabalho, vida e família, mas não conseguem mais viver amanhã. Ele não aguenta mais. Porque não há nada além de uma coisa mortal chamada previsibilidade. Eu sei que vai acontecer amanhã. Eu vou acordar às 6, vou estar no trabalho às 7, vou almoçar ao meio-dia e vou chegar em casa às 5h30. E quando eu chegar em casa é aquela coisa. Talvez passe um filme diferente na televisão, talvez seja mais outra reprise. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem coisas sublimes para você. Coisas Irmãos, a gente tem que ir para lá. Amém? Para que a gente não fique... A nossa vida não seja tão insuportável que a ideia mais satânica venha sobre a sua mente. Defina a sua vida. Defina a sua vida. Amém?
Abra sua Bíblia comigo em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, amém? Bom, o que você vai ouvir hoje é tudo, hein? Você que veio hoje vai sair daqui com aquele sentimento que foi no rodízio sozinho. Entrou lá sozinho e não tinha ninguém, só tinha você no rodízio. Todos os espetos vêm na sua mesa de uma vez só, sabe como é que é, não? Irmão, uma vez um rapaz me convidou para ir no rodízio lá em São José dos Campos. Ele falou lá comigo, falei, vamos, é de Deus, vamos embora. E aí, porque ele queria conversar umas coisas sérias comigo, sabe, Wilton? Aí o que acontece? Mas esse rodízio era tão bom, mas tão bom que eu não consegui conversar com ele. A gente teve que sair do rodízio e conversar lá fora. É sério. Porque toda hora alguém, você quer isso? Você quer isso? E eu, né, irmão? Sabe como é que é, né? É que nem criança em loja de doce. Falei, irmão, daqui pra cá você pode trazer tudo. Não pergunte mais se eu quero. Simplesmente vai botando aí, vai colocando. Aí o cara falou assim, ó, também tem o ovo frito. Traga. Aí o cara falou assim, mas você vai comer ovo na churrascaria? Eu falei, mas é lógico. Ovo é ovo, filho. Ovo é outro nível. Né? Amém? João capítulo 1, amém, irmãos? Vamos lá. Glória a Deus. Versículo de número 1. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Amém? João capítulo 1 traz, né, a gênese, vamos dizer assim, do Novo Testamento, vamos dizer assim. Embora que nem seja na verdade ainda o Novo Testamento, mas vamos lá. Em João capítulo 1, Jesus é chamado de verbo 3 vezes. O verbo de Deus, palavra grega logos, ou a palavra de Deus. Amém? Apocalipse 1:8, quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, ele fala a mesma coisa. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e amanhã. Enfim, irmãos, eu não vou me ater aqui em falar todos os versículos para você, mas o Novo Testamento traz 5 referências diretas, falando que o nome de Jesus é verbo de Deus. E o que é um verbo, irmão? O verbo, para nós aqui, né, é um substantivo que indica tempo, ação e estado. Tempo, ação e estado. O verbo é muito mais coisa do que isso, né? Fui estudar hoje lá, meu Deus, como eu estava ruim. Um negócio desse tamanho. E aí o verbo é isso, o verbo é aquilo. Eu falei, cara, acho que Jesus é tudo isso aí, aleluia, mas não vai dar, né? Senão vai virar aula de português, é melhor chamar outra pessoa. Mas essas 3 coisas me chamaram a atenção de cara. Ele fala do tempo, o verbo ele fala de estado e o verbo fala de ação. Irmão, são as 3 coisas mais fantásticas para definir Jesus. E eu quero colocar isso aqui de uma maneira prática para você. Porque em João capítulo 1 diz claramente que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E não somente isso, o verbo encarnou, ele virou homem, ele foi reconhecido em figura humana. Então nós temos as 3 coisas aqui e isso é muito perfeito. Por que isso é tão importante? Irmão, por que o que você vai ouvir hoje é vital? Porque se Jesus é o verbo de Deus e ele é o verbo de Deus,
ele está falando conosco a respeito de tempo, né? Existem vários outros nomes, ou outras conjugações, né, verbais a respeito disso, mas eu quero falar para você dos 3 tempos verbais principais: passado, presente e futuro. É isso que ele diz sobre ele mesmo, falando que ele mesmo é o verbo de Deus, quando ele fala assim em Apocalipse 1:8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Senhor, eu sou o verbo de Deus, eu sou aquele que era, passado, que é, presente, e aquele que há de vir, aquele que será no futuro. Esse eu era, eu sou e eu serei é o que no Antigo Testamento Deus falou para Moisés aquele dia na sarça. Falou: Senhor, como é que eu vou falar quando eu chegar lá no Egito? Eu vou dizer que o que eu vou dizer para o faraó? Eu vou dizer que quem foi que me mandou? Eu estou indo em nome de quem? E Deus fala assim: Moisés, você vai dizer que eu sou mandou você. Essa palavra eu sou significa aquele que era, é e há de vir. Quando Jesus se manifesta, ele fala assim: então aquele eu sou que falou com Moisés era eu mesmo. Eu era, sou e serei. Isso fala, quando Jesus fala que eu era, sou e serei, ele também, além da questão temporal do verbo, ele também está falando do estado. Sabe o que é isso? Eu era, eu sou e eu serei? Eternidade. Quando Deus diz assim: eu era, eu sou e eu serei para sempre, ele está falando do estado eterno dele, fora do nosso tempo. Começa antes de nós, passa por nós e não vai ter fim. Amém? Quantos podem entender isso aqui? Então é muito importante nós entendermos isso aqui. Depois Hebreus diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está falando do que, irmão? Está falando do seu caráter, está falando da pessoa de Jesus, da imutabilidade de Deus. Deus é imutável, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que que ele é o mesmo? Porque ele não precisa mudar. E por que que ele não precisa mudar? Porque ele é perfeito. Perfeito é isso, aquele que não precisa mudar, ele já é pleno de tudo. Amém? Quantos podem entender? Então é importante entender que quando Jesus fala eu era, sou e serei, e fala eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não está mexendo. Parece que Jesus era uma outra pessoa lá na época de Moisés, agora ele apareceu outro e amanhã ele vai aparecer outro. Não, não, não. Está falando da imutabilidade do seu caráter, que não muda nunca. Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo sempre. Amém? Agora, é importante entendermos, irmãos, que mesmo Jesus sendo o mesmo e não mudando, quando ele se revela para a humanidade, ele aparece em tempos diferentes. Quando na época de Abraão, ele apareceu como Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, na época que não tinha sacerdotes nenhum. A lei sacerdotal veio com Moisés. Como é que aquele cara apareceu lá? A Bíblia diz que ele era rei de Salém. Rei de Salém? Salém, o que é Salém? Salém, a tradução de Salém significa lugar de paz. Salém, depois de muito tempo, se transformou em Jebus. E depois Davi invadiu Jebus na época das guerras, tomou e se tornou aquela cidade, Jebus, chamada Cidade de Davi. E aí você conhece ela como Jerusalém, hoje. Cidade de paz. Cidade do grande rei. Quem é o grande rei, irmão? Fala de Melquisedeque que ele não tem genealogia, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Irmão, está falando de quem? De uma pessoa eterna. Ele não tem pai, ele não tem mãe, não se pode ver o dia que ele começou e nem o dia que ele vai terminar. Quem é essa pessoa? É Jesus, cara. Então é verdade que na carta aos Hebreus, no capítulo 7, é colocado que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas Jesus sempre esteve presente na história humana. Por quê? Porque ele é Deus, olha. Jesus não começa quando ele nasce de Maria. Não. O próprio Senhor Jesus falou: aqui está quem é maior que Abraão, aqui está quem é maior que Moisés.
Sabe o que ele fala de Abraão, o pai da fé? Ele fala assim: Abraão viu o meu dia e me glorificou. Jesus sempre esteve presente, mas como eu falei no domingo, ele vai se manifestando diferentemente na história, até nascer o cumprimento da profecia. Jesus, nascido de mulher, nascido de uma virgem, em Belém. Toda a história também você conhece. Muito bem, aonde que nós queremos chegar com isso? Jesus é um verbo, já entendi. É um verbo que se fez carne, né? Jesus é atemporal, Jesus é eterno. Então ele era, ele é e ele será. Fala de tempo, passado, presente, futuro. E está faltando uma coisa sobre o verbo. O que é? Ação. O verbo é um subjetivo que aponta uma ação. Ele dá movimento às coisas. E é aqui que a gente entra. Porque Jesus se manifestou como homem para dar movimento no reino de Deus na terra. Porque senão o reino de Deus seria simplesmente uma coisa espiritual, que as pessoas, o reino de Deus, onde que é? Deve ser na nuvem, depois que a gente morre, a gente vai para o céu, e essas coisas da cabeça do pessoal. E aí o que tem a ver isso aqui, irmão? Porque se você não entender por que Jesus é chamado de verbo, você se perde na história da sua própria vida. E você se perde na história de Deus. Então, o que eu tenho falado aqui, culto após culto, você escolhe uma igreja, gosta daquela igreja, gosta dos irmãos daquela igreja, gosta da música daquela igreja ou não, gosta dessa ou de qualquer outra, e você vai lá e faz a sua carteirinha e entra para aquela igreja e fica feliz da vida. Mais perdido, como diz o Brizola, do que cego em tiroteio. Não sei de onde vim, não sei onde estou e também não sei para onde eu vou. Mas eu estou aqui, domingão, eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus aí, tá vendo? Então você não tem nenhuma ligação com o verbo. Se você não liga com o verbo, não há ação sobre a sua própria vida. Há ação no verbo, mas a sua vida não. Veja, irmão, que o verbo encarnou. Qual é o grande desejo de Deus? Porque uma outra coisa que o verbo também mostra é desejo. Verbo, por exemplo, que exprime desejo, querer. O verbo querer, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos e por aí vai. Então qual é o desejo de Deus manifesto em Jesus? O verbo se tornou carne. Qual é o grande desejo de Deus para a sua e para a minha vida? Que o mesmo verbo se torne carne outra vez. Onde? Na minha vida e na sua vida. Isso é manifestar Jesus. Manifestar Jesus, irmão, em nome do Senhor Jesus, preste atenção no que eu estou dizendo. Manifestar a Cristo é uma coisa, contemplar a Cristo é outra coisa. A grande maioria das pessoas contemplam Jesus. Aí tem um monte de coisa. Ai, Jesus, tu és lindo, bora, canta aí. Lindo, lindo, lindo. Aí nós vamos cantar que Jesus é lindo, porque ele é lindo mesmo. Jesus é santo, ele é santo mesmo. E Jesus é maravilhoso. Nós vamos ficar aqui 12 horas, 24 horas, 72 horas cantando que ele é bonito, que ele é cheiroso, que ele é maravilhoso, que eu amo a ele, eu quero abraçar ele, quero vestir a sandália dele, a calça dele. Sabe aquele romance? É gostoso. Por quê? Porque eu estou contemplando a divindade, eu estou vendo, que lindo. Mas a palavra de Deus diz que nós primeiro contemplamos, mas depois nós devemos o quê? Manifestar, encarnar a palavra em nós. Dá vida à palavra. Veja só, irmão, Jesus é vivo, amém? Jesus é vivo. Mas na nossa vida ele pode ser vivo de duas maneiras. Da maneira contemplativa, você fica olhando um ser vivo, que é Jesus. E da maneira que manifesta, ou seja, você pega a vida dele, põe dentro de você e faz ele andar na terra de novo. É isso que significa a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja a sua vontade, santificado seja o teu nome. Não são simplesmente palavras da oração do Pai Nosso. Você tem um significado poderoso. Pai Nosso, tu está no céu, mas santificado seja o teu nome. Irmão, o nome de Deus não é santo para que ele precise ser santificado. Não, o nome de Deus sempre foi santo. Deus sempre foi santo. O que é que Jesus está falando na oração do Pai Nosso? Aonde
Onde o nome de Jesus, o nome de Deus é santificado? Onde? Na minha e na sua vida. Não é lá no céu, porque lá no céu já é. Amém, irmãos? O que é fé? Fé é trazer para esse mundo as coisas que já existem no outro. Fé não é inventar coisas. Fé não é imaginação. Você fecha o olho, deixa eu imaginar aqui, eu tenho muita fé. Vai em nome do Senhor Jesus, vai sair um hambúrguer aqui agora, 2 hambúrgueres, alface, queijo muito especial. Não. A fé não é isso. Né? A fé é entender, conhecer a Deus. E conhecer principalmente o caráter e a vontade de Deus. Fé é conhecer o caráter e a vontade de Deus. E quando você conhece o caráter e a vontade de Deus, a sua oração muda drasticamente. Sabe por quê? Porque você deixa de pedir suas quinquilharias e passa a pedir que a vontade e o caráter de Deus se manifestem em você, aqui na terra, como já é no céu. Como já é no céu. Qual é o objetivo da nossa vida? Descobrir pela fé que já existe no céu para a gente trazer para cá. Porque lá no céu, a oração do Pai Nosso é assim, né? Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Aqui está a essência da nossa vida. Então tem um monte de gente que vai passar a vida contemplando Jesus. E rapaz, isso aqui dá a eternidade inteira. Mas o grande desejo do verbo, o grande desejo que o verbo demonstra é encarnar. É entrar na nossa vida. Irmão, uma das razões, por que Jesus nasceu homem? Por que Jesus nasceu ser humano? É muito mais do que o nascimento de Jesus. Deus está colocando uma mensagem. Jesus Cristo é uma mensagem também. Jesus Cristo é a palavra, Ele é o Logos, o verbo. Então quando Jesus nasce em forma humana, Deus está enviando uma mensagem para a humanidade. Qual é? Vocês estão vendo que eu fiz com meu filho, coloquei ele em carne de homem, em figura humana. A minha palavra está em vocês? Está em mim, está em você, está em todo mundo. Então tá bom. Então dá vida para ela. Tira ela do modo passivo e coloca ela para se transformar em um verbo na sua vida. Ação. Você entende, você pratica, você vai girando, vamos dizer assim, você vai girando o reino de Deus. Como assim? Um exemplo. Parábola dos talentos. A um foi dado 10, a outro 5 e a outro 1. Os que ganharam 10 talentos e 5 talentos, sabe o que eles fizeram? Eles granjearam, eles multiplicaram. Eles rodaram aquilo e aquilo ali se multiplicou na mão deles. Só que aquele que teve um enterrou, porque ficou com medo, aquela história de muitos. Quando Jesus falou, cadê o talento que eu te dei? Enterrei porque eu estava com medo, não sei o quê. Falou, então, agora você vai se lascar agora. Não colocar a palavra de Deus em prática não é simplesmente uma decisão, vou fazer ou não vou fazer. O que você acha, gente? Não. Sempre haverá consequência. Sempre. Então, diante de tudo isso, eu tenho que sair do modo contemplativo somente e passar para o modo ativo, a manifestação de Jesus na minha vida. O verbo encarnando de novo na minha vida. Jesus tomando forma outra vez na minha vida. Aonde? Todo mundo que está ao meu redor. Se você entende Jesus no passado, com qual Jesus você está se relacionando? Jesus é um verbo, certo? Passado, presente e futuro. Existem centenas de milhares de pessoas que estão se relacionando com Jesus pretérito. É um Jesus passado. Como assim um Jesus passado? É o Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João. Irmão, isso aqui é muito sério. O Jesus que você lê na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, já foi embora faz tempo. Nós temos, irmãos, um relacionamento muito errado com a Bíblia. Muito. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu já falei aqui que a Bíblia não é Jesus, a Bíblia. Senão nós vamos tacar fogo em Jesus e Jesus vai morrer. Eu não sei aqui quantos já tiveram a experiência, por exemplo, de entrar no centro espírita. Está lá uma vela, um copo d'água, a Bíblia e o livro do Kardec. Por que a Bíblia não começa a pegar fogo, sai uma mão dela e cata? Por que não acontece isso? Inclusive o bichaiada que desce lá ainda tem a safadeza de falar que o nome dele é Emanuel ainda por cima. Só se for lá para as negas dele. Mas,
Irmão, entenda, a Bíblia, o livro, esse livro que está na sua mão, ele não tem poder nenhum para nada. Esse livro aí só vai ser um livro poderoso quando ele encarnar. Entendeu? Quando essas páginas saltarem para dentro de você e todo o seu pensamento, palavra, atitude e sentimento derem vida a essas palavras que estão no livro. Você está entendendo? Porque, irmão, podia virar a noite falando de tantas vezes, por exemplo, que os muçulmanos, os regimes comunistas pegaram esse livro e queimaram. Pilhas e pilhas de Bíblia já foram queimadas durante os séculos da igreja. Na Idade Média, a leitura da Bíblia era proibida. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Eu já falei aqui de um homem, entre tantos, um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu o livro sobre discipulado mais poderoso que tem, de ensino de discipulado. É considerado o livro de Dietrich Bonhoeffer, depois da Bíblia, o maior e melhor livro de discipulado que existe. Só que tem uma coisa: esse homem era um cristão. O regime comunista soviético prenderam ele. Perdão. O regime de Hitler prendeu ele. O nazismo prendeu ele, porque ele era alemão. Prenderam ele. Ele ficou 17 anos na cadeia. Não é essa cadeia aqui, mordomia, não. É cadeia mesmo. Cadeia do Hitler. Na época da Segunda Guerra, irmão, era melhor não, viu? Esse cara ficou preso 17 anos, sem poder ler um versículo da Bíblia, sem poder cantar uma canção, sem tomar ceia, sem ir no culto e sem ver outros irmãos. 17 anos. Aí cataram ele e falaram assim: olha, é o seguinte, nós vamos te botar em liberdade, mas é o seguinte, se você voltar com essa história de Jesus de novo, dessa vez você vai morrer na cadeia. Irmão, ele ficou oficialmente meia hora fora da cadeia. Meia hora. 30 minutos. Que ele já saiu na praça, já pegou o primeiro. A turma pegou, ele morreu na cadeia. Dietrich Bonhoeffer morreu na cadeia. Uma pergunta: nós temos pensado como evangélicos que a força que nós temos vem da Bíblia, do culto, de ir na igreja, de cantar as músicas, de comprar camiseta, e essas coisas, de ir na conferência, essas coisas. Como um homem que ficou 17 anos trancado, sai da cadeia, sai um verdadeiro tanque de guerra, ele sai um gigante da cadeia. Ele pisava e fazia assim, ó, no reino espiritual. Como que um cara desse escreve um livro dessa grossura chamado O Discípulo e se torna hoje, depois da Bíblia, o livro de maior autoridade sobre discipulado? Irmão, é Jesus e ele. Jesus, Paulo e ele. Para não falar, mas não tá bom? O terceiro, para mim, estava bom. Agora pergunta: como ele sai mais forte e poderoso depois de 17 anos afastado de tudo que nós pensamos que nos alimenta? Nós vamos ter que responder essa. Como? Das lembranças que ele tinha da Bíblia. Primeiro, quando ele não estava preso, a Bíblia ele guardava dentro dele. Como diz o salmo, né? O salmista, né? Guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Ele se alimentava, ele guardava a Bíblia. Um dia tiraram a Bíblia dele por 17 anos. Agora mesmo eu cantei uma musiquinha que era da década de 90. Muitos aqui não eram nem vivos. Da década de 90, esse comercial saiu fora da televisão. O comercial era assim, ó: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. É Big Mac, Big Mac. Isso aí saiu em 1993 na televisão. 93. Como é que está na minha cabeça tão vivo assim? Tem algumas coisas que a gente está perdendo. Esse cara, ele pegou a Bíblia e encarnou. Ele guardou os versículos no espírito dele.
Ele guardou, ele deu vida para a Bíblia nele. Ele se tornou a Bíblia que muitas pessoas leram na cadeia sem ler nenhum versículo. Não está entendendo, irmão? Eu tenho um monte de Bíblia de estudo. Você também tem Bíblia. Todo mundo aqui tem Bíblia. Louvado seja Deus. Será que louvado seja Deus? Porque a gente tem um livro. A gente não estamos entendendo por que esse livro existe. Então eu vou lá na loja e compro a Bíblia mais nova de estudo que saiu. Qual que é? A Bíblia de estudo do homem de Deus. É uma patola dessa grossura. Você paga 400 pau na Bíblia. E vem com ela assim, agora sim, tal. Ei. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Eu já cheguei a ter 14 Bíblias de estudo diferentes. Graças a Deus, dei tudo. Olha, agora eu só estou com essa fininha aqui, meu. Que me deram. Deve ter um nome de um monte de gente aqui. Tal da Aninha, não sei quem. Era dela. Porque se eu não aprender para que isso existe, isso aqui vai estar na minha mão e não vale nada. Não há poder neste livro se ele não se tornar o verbo encarnado na minha vida. Quantos estão entendendo? Se eu ler e não crer, que poder tem, irmão? Eu conheci uma pessoa nessa cidade, eu conheci uma moça nessa cidade, em 1900 e deixa pra lá, quando aqui na cidade tinha um lugar chamado Bobódromo. Quantos lembram do Bobódromo? Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Chamada Praça do Cruzeiro em Pindamonhangaba, onde todos os bobó, né, Júlio? Não é eu ficar lá, nem um bobo. Aquele negócio ali fervilhava de gente sexta e sábado. Fervilhava. Hoje passa lá um deserto. Louvado seja Deus. Mas aquele negócio lá era incrível de gente. Eu conheci uma moça lá naqueles tempos de ignorância. Irmãos, ela fumava maconha com a folha da Bíblia. A cedinha da Bíblia. Sabe que a Bíblia é uma folhinha boa, né? Irmão, ela tirava a folha da Bíblia, enrolava o baseado, afinava a lagarta e fumava maconha. Sabe o que aconteceu com ela, Júlio? Se converteu. Deu o tiro, saiu pela culatra. Aquelas letras, foi tudo para a cabeça dela. Ela chapava. Ela se converteu, irmão. É sério. Não me pergunte como, isso é coisa de Jesus. Eu não quero nem entrar nessa questão. Eu não sei o que aconteceu, mas um dia que o baseado bolou, ela, opa, tá tudo na minha cabeça já. Já saiu. Ela se converteu. Mas vocês estão vendo? Eu me lembro que nós, que éramos muito loucos da cabeça, nós era louco da cabeça. Eu chegava para ela, ô, não faz isso não, mano. Isso aí é pecado, meu. Ei, vamos fumar com a folhinha do carrinho do lanche. Com a Bíblia, não. Eu era do mundo, enfiado lá com Satanás, e ainda dava conselho para outra que também estava com Satanás. Era né? O diabo falando para o outro diabo, oh, calma, também não vai assim. Deus vai ficar bravo. Você vê, né? É sério. Mas eu estou dando exemplo para você de pessoa que fumava maconha na Bíblia. Por que ela não morreu? Por que não caiu um raio na cabeça dela? Ai meu Deus, sacrilégio. Eu estou querendo dizer para você que a Bíblia é o livro mais perigoso que existe. A Bíblia é um livro poderoso, é o livro eterno. Só que é o seguinte, quando você crê e a palavra encarna na sua vida. Senão, na maioria das casas brasileiras, tem lá uma Bíblia de páginas amarelas, cheia de pó, em algum lugar da casa, aberta no Salmo 23 ou 91. Às vezes tem vela do lado e tantas outras coisas. E daí? Se você não entender quem é Jesus na sua vida, se você conjugar o verbo Jesus no pretérito, no passado, você vai olhar para Mateus, Marcos e João, você vai encontrar a história de um homem que nasceu na Palestina 2000 anos atrás, chamado Jesus, chamado Emanuel, filho da Maria e do Zé, que com 30 anos foi batizado por João Batista, começou a fazer os milagres dele, arrebentou com o capeta, e depois de 3 anos tacaram ele na cruz e morreu Jesus. E a gente chora e vamos ver um filme no dia do Corpus Christi, passa a sessão da tarde. E aí o ano que vem, sabe o que eu vou ver de novo? A história de Jesus. Sabe o que é a história de Jesus? O menino
Jesus, Manuel, que nasceu da Maria e do Zé. Tinha o primo dele, João Batista, batizou ele com 30 anos. Pregou, curou, expulsou o diabo, tacaram ele na cruz e morreu Jesus. E aí no outro ano, na próxima conferência, quando você comprar uma Bíblia nova, sabe o que você vai fazer? Você vai conhecer a história de um homem chamado Jesus, Emanuel, que era filho da Maria e do Zé. Nasceu, o João Batista batizou ele, ele arrebentou com o capeta, curou, pregou, pegaram ele, tacaram ele na cruz e morreu Jesus. E sabe o que vai acontecer no outro ano? Você já sabe, né? O Brasil inteiro já sabe essa história, irmão. A questão é, a história pela história é uma história. Ela não tem... Escute, presta, isso aqui é muito simples, mas pode lançar a sua vida espiritual em outro lugar. Veja, irmão, que nós estamos conjugando Jesus na onde? No passado. A igreja, nós, os estudiosos, nós estamos o quê? Descobrindo um Jesus pretérito. Ele já foi isso aí. Mas Jesus falou, eu era e eu sou. A pergunta é, sou em que tempo está? Presente. E aí vem a pergunta, qual é o relacionamento que você tem com o eu sou agora? Agora, Jesus agora. Ah, eu já sei, Jesus que nasceu do Zé e da Maria. Não quero mais a história eu conheço, é importante, louvado seja Deus, mas ela é história. Mas Jesus falou, eu era e eu sou. A pergunta é, quem é Jesus hoje para você? Você conversa com Deus, porque Jesus é vivo, Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, amém? Você crê? Mas quando foi que ele ressuscitou? Há 2000 anos atrás. Quem é agora Jesus? O que Jesus está falando com você agora, nessa semana? O que Deus tem falado com você? Como é que está o papo entre você e Jesus? E agora vamos piorar mais um pouquinho. Jesus era, é e será. O que Jesus está falando para você sobre o amanhã? Você já tem uma direção de Deus para amanhã? Você já tem uma direção de Deus para a semana que vem? Não tem? Então, o verbo está em defeito na sua vida, porque o único tempo verbal que você consegue conjugar é o quê? O passado. Como é que é o passado mesmo? Já sei. O passado, vamos lá, gente, dá até para fazer uma musiquinha, dá até para fazer um jogral. Jesus, Emanuel, nascido da Maria, filho do Zé, foi batizado com 30 anos, expulsou demônio, pregou a palavra, arrebentou com o capeta, tacaram na cruz, morreu Jesus. Quem Jesus é hoje? O que Jesus falou para você essa semana? O que está acontecendo entre você e Jesus nessa semana? Ah não, mas eu vou ler a Bíblia para você, você quer ver? Aí você volta numa história de 2000 anos atrás que todo mundo já sabe. Irmão, veja só, a grande maioria das pessoas está travada num tempo passado. Se você pergunta para a maioria das pessoas o que é que Jesus está falando com você, o que foi que Jesus falou com você, um exemplo, ontem à noite, não há nada. Nada. O que Jesus falou com você hoje na hora do almoço? Nada. Não, indo no ônibus, o que Jesus está falando para você hoje, a respeito do hoje, entre vocês dois? Nada. Mas ó, é o seguinte, eu conheço Jesus. Jesus é quem? É o Emanuel, o filho do Zé e da Maria, que o João Batista batizou. Ele sentou o pé no diabo, curou doente, expulsou demônio, pregou a palavra, tacaram ele na cruz e morreu Jesus. Jesus é um verbo passado. Não há presente de Deus na sua vida. E futuro então? Não há nada entre eu e Jesus amanhã. Não há nada entre eu e Jesus hoje no almoço. Deixa eu dizer para você, o que você está ouvindo hoje é a coisa mais séria e mais importante que você já ouviu nesses últimos dias. Não é porque eu estou falando, não. Esquece de mim. Tem uma pessoa presente falando diretamente com você sobre o relacionamento de vocês dois, e não sou eu. Acontece, você só vai ouvir essa voz se ele for um verbo encarnado. Por isso que a Bíblia fala que os apóstolos falavam que aquele que é
de Deus ouve a nossa voz. Veja, o próprio João, a história de João, o João que escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª de João e Apocalipse, foi escrito por João. Quando Jesus encontrou João, João tinha para 17 para 20 anos no máximo, um garoto. E tantas outras coisas, né, que aconteceram. Diz que certa vez, sabe coisa linda, irmão? Coisa linda, ó, o João encostou o peito, a cabeça, reclinou a cabeça e encostou no peito de Jesus. Olha que coisa linda, gente. Bora fazer uma música disso aí. Vai. Eu quero deitar no seu colo, eu quero que você me balance, eu quero. A Bíblia diz claramente, o discípulo que Jesus amava é o próprio João. Era tão íntimo de Jesus que o João foi encostando em Jesus, assim, Jesus falando, João foi encostando, e João deitou no peito de Jesus, cara. Aí alguém disse: ele foi o homem que ouviu as batidas do coração de Deus. Olha que coisa linda, gente. Olha, bora pregar isso aí, certo? Lindo. Muitos anos depois, quase 45 anos depois, o João já é um homem velho. Ele está preso numa ilha grega chamada Patmos, uma mineradora, lugar de escravos. Ele entra na cela dele, talvez para dormir, e Jesus aparece para ele de novo, 45 anos depois que ele foi lá e encostou o ouvido. Quando Jesus aparece para João, eles não conversam sobre o que nós conversamos. Jesus não apontou: ô João, volta aqui, amigão. Aqui, ó. Vem aqui, petinho, papai. Descansa aqui, filho meu. Lindeza. Não. Não tem nada disso. A hora que ele vê Jesus, leia Apocalipse capítulo 1. Ele, primeiro, quando João vê Jesus, ele já cai como morto no chão. Puf, cai que nem uma tábua. De cara. Puf. Por quê? Porque a visão que ele tem de Jesus agora é infinitamente maior do que a visão que ele teve daquele Jesus homem. Ah, esse aí não está escrito na Bíblia, não. Não tem um culto que eu não falo isso, acho. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Diz o apóstolo Paulo: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E até mesmo Jesus Cristo, que conhecemos segundo a carne, não conhecemos mais ele assim. Quem é o Jesus que Paulo conheceu? Já é o Jesus glorificado, é o Jesus que derrubou ele lá no caminho da ilha de Damasco. Já não é aquele Jesus que a turma batia nele, que a turma pegou ele, que a turma colocou coroa de espinho nele, esbofetearam ele, cuspiram nele, pregaram ele na cruz. Irmão, vai fazer isso com Jesus agora que eu quero ver. Quem é que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra? Vamos lá buscar Jesus, vamos pegar ele, vamos zombar dele, vamos tacar ele na cruz. Alguém vai tentar fazer isso. Não existe mais isso. Porque senão, irmão, a gente muitas vezes critica algumas religiões que existem, que todo ano é o Cristo morto, toda hora é a procissão de não sei de quem, é aquela religião, é todo domingo a gente tem que matar Jesus de novo. Ah, isso aí é daquela religião onde eu saí. É mesmo? Você saiu? Ou você só veio para evangélica, mas continua sendo a mesma coisa? A ideia dentro de você é a mesma, que Jesus é alguém do passado, que eu sei a história dele. Você quer ver? É assim, ó. Jesus, o Emanuel, filho do Zé e da Maria, foi batizado pelo João Batista, cresceu, deu pau no capeta, pregou o evangelho, curou doente e foi para a cruz e morreu Jesus. É isso aí que eu tenho de Jesus. O verbo não encarna. Jesus não consegue em minha vida se manifestar para outras pessoas. Eu não conseguiria ser, por exemplo, como o Dietrich Bonhoeffer. Se eu ficar 17 anos na cadeia, eu morro lá dentro e eu vou virar um demônio lá dentro. Por quê? Eu não posso ficar longe da Bíblia, eu não posso ficar longe da igreja, eu não posso ficar longe do meu violão, da minha bateria, das minhas coisas que me fazem ser crente. Se essas coisas te fazem ser cristão, você está perdido. Porque Jesus não é este livro aqui, ó. Jesus é Deus. Este livro
traz para você a história de Deus com os homens. Amém, irmão? Esse livro, desde Gênesis até Apocalipse, mostra como é que Deus trabalhou na vida de um monte de homens em diferentes épocas da humanidade. Está entendendo? Então você vai abrir a Bíblia e você vai ver a história fantástica de Deus e Davi. Você vai ver como é que Deus viveu com Davi e Davi viveu com Deus. Isso é importante? Sim. Como? Como é importante? Extraindo dali os erros e acertos de Davi e conhecendo um pouco mais sobre o caráter de Deus. Aí eu pego o quê? Eu trago para onde, irmão? Eu não posso deixar no passado, Davi. Eu deixo Davi no passado, Davi fica no passado porque ele já morreu. Atos capítulo 13 diz que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, morreu e foi enterrado com seus pais. Acabou Davi, irmão. Quem é agora? Agora sou eu. E é essa história, irmão, que Deus quer ouvir, a sua com Ele. Louvado a Deus. Irmãos, eu sou cristão há 16 anos. Louvado seja Deus por Davi. Louvado seja Deus por Abraão. Louvado seja Deus por Paulo. Louvado seja Deus por Pedro. Louvado seja Deus por todos esses homens que viveram o passado deles, na época deles com Deus. Aonde que está o apóstolo Paulo agora? Onde que está o Pedro? Onde que está o João? Onde que está o Tiago? Onde que está o Davi? Onde que está o Noé? Onde que estão os heróis? Se você lê na sua Bíblia em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, é só histórias fantásticas de homens pecadores com um Deus fantástico. Não eram os homens que eram fantásticos, era Deus que era fantástico na vida dos homens. E lá no fim, sabe o que está escrito, irmão? Você fica louco. Você vê aqueles caras que se admira. Nossa, meu Deus, como é que esses caras são fantásticos. Lá no fim, assim, ó, todos eles morreram sem obter a concretização da promessa que você obteve. Sabe o que é isso, amor? Deus pega um capítulo desse tamanho na Bíblia, coloca os caras mais fantásticos e no final fala assim: está vendo todo mundo? Todo mundo queria ser você. Você? Eu? Mas eu não tenho a vida igual do Davi com Deus. Não é uma questão de a vida que você vivia, é o tempo que você nasceu. Porque você nasceu no tempo onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, já está manifesto e já está conhecido. Na época de Davi não estava manifesto, não estava conhecido. Davi tem uma visão, ele fala assim, ó: eu vi o Senhor falando com o meu Senhor a meu respeito. Ué, o Senhor falando com o meu Senhor? Tem dois Senhor? O que está vendo? Mas infelizmente, irmãos, a Bíblia para nós é um livro de histórias. Igual folclore, né? Eu dou do teatro pessoal lá. Igual folclore. É a história do Saci, da mula sem cabeça e de Jesus. Ai, coisa horrorosa! O que você falou? Não, coisa horrorosa é o que a gente está fazendo. Que Jesus virou uma lenda na nossa vida. É uma história linda do Peter Pan. São histórias lindas num livro santo. A pergunta de Deus não é essa. A pergunta de Deus é: você crê a ponto de viver de novo? De viver comigo o que eles viveram na época? Você crê a ponto de andar comigo porque eu estou vivo agora? O Davi é legal, está lá, vai chegar a hora dele, mas agora não tem Davi mais. Sou eu e o Cristiano, eu e o Felipe, eu e o Pedro, eu e o Marcelo, eu e você, diz o Senhor. A Bíblia, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus que o dia se chama hoje, não é ontem. Deus não é ontem, Deus se chama hoje. Um dos nomes de Jesus é hoje, sabia? O dia da salvação se chama hoje. O dia chamado é o dia que se chama hoje, não é ontem. Se você não acertar o tempo com o verbo, você vai viver no pretérito, onde tudo é imperfeito. Pegou a sacadinha? Histórias fantásticas de homens do passado. E Deus querendo falar com a gente hoje, querendo mostrar coisas hoje, querendo dar poder para você transformar essa sociedade hoje, querendo falar com você hoje, querendo fazer um relacionamento com você hoje. É a mesma coisa, irmão. Você quer ver um exemplo bem? Eu vou trocar os nomes, colocar um exemplo mais bobo que eu conseguir, mas você vai matar isso aqui agora. É a mesma coisa que alguém aqui
fechar os olhos na hora de dormir, colocar uma música lenta da Band Vale, Band Night, depois da meia-noite que tinha isso aí, as músicas lentas. Aí começa a tocar, eu gostava daquela música daquele filme dos aviões lá, do Tom Cruise lá, como chama aquele? Top Gun. Take my brother. Eita, rapaz. Aí alguém vai lá no seu fichário, nas suas tranqueiras emocionais e puxa uma cartinha de amor da namorada. Aí você fica, como que eu gostei dessa mulher, como que eu gostei desse homem. E fica lá, e de noite, é sexta-feira, aí você puxa um chocolate, assiste um filme, chora. Ah, ninguém faz isso não. Entre aspas, você que pensa. Voltando pra pregação, você que pensa. Aí, caralho, eu acho que eu sempre gostei daquela moça, sempre gostei daquele rapaz. É mesmo? Quanto tempo faz isso aí? Ah, eu tô com 50 anos, agora eu tô com 40. Eu tô com 40 anos, mas isso aí foi quando eu tinha 18 anos. O quê? Quer dizer, você tem 40 anos, você vive hoje uma outra vida, mas pensa no amor de uma menina de 17 anos. Não, você tá com um probleminha, né? Por que você tá com um probleminha? Você busca um sentimento que aconteceu. Quando? Quando eu tinha 18 anos, gente. Eu era apaixonadinho, você também era? Pela menininha ou pelo rapazinho da escola, o meu grande amor. Quantos grandes amor eu tive na minha vida? Você também deve ter tido da escola. A primeira pessoa que eu gostei era a professora de matemática. Se fosse hoje, estava presa, coitada. E nem culpa dela não era. Mandei carta pra mulher, era casada. Vai vendo. Ela deu risada. Que era um moleque lunático. Mas era o grande amor da minha vida daquela época. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu vivia aquilo. Eu respirava aquilo. Ai, que coisa linda, maravilhosa, etc. Só que hoje, eu tenho uma vida. A vida que Deus me deu. Eu sou um cara casado, tenho os meus filhos, pastorei uma igreja. Eu sou a pessoa de hoje. Amém? Mas eu estou guardado lá no fundo das minhas coisas. Tem aquela papel de carta. Lembra da época do papel de carta que tinha? Puxar papel de carta. Aí tem a carta da fulana. Tá lá. Aí eu olho e traciono, busco sentimentos que aconteceram uma época da minha vida no passado e trago tudo para hoje. Só que é o seguinte, eu vou dormir, talvez até tenha um sonho com aquela besteira, só que no outro dia eu não acordo no passado, eu acordo onde? Eu acordo onde, irmão? No presente, filho. É a mesma coisa que a Bíblia. Aí deixa eu ler o meu salmo preferido. Olha esse. Olha. Aí você fica namorando com o salmo, trazendo sentimentos que você viveu com Deus quando você se converteu. Aí quando eu me converti era tão da hora, meu filho. Nossa, eu ia no monte, cara, pegar fogo nas... É mesmo, cara, legal. Quando faz isso? Faz uns 10 anos atrás. Sabe, irmão, ter um testemunho para contar da nossa vida é muito importante. Mas mais importante é ter uma vida com Jesus agora, do que só viver contando o que aconteceu quando você se converteu há 16 anos atrás. Eu tenho muita história para contar de Deus que eu nunca contei. Mas sabe por que eu nunca contei? Porque não é mais importante. Não é mais importante. Não existe nada mais importante do que um dia chamado hoje. O seu passado pode ter sido lindo, o seu passado pode ter sido uma droga. Não importa se ele foi lindo e não importa se ele foi uma droga. Deus quer falar com você hoje. E aí, meu amado? E aí, meu capitão? E aí, minha irmãzinha? Vamos lá? E aí, minha filha? Vamos conversar hoje. Ah, Jesus, em 1900 e não quero saber de 1900 e nada. Nós estamos no dia chamado hoje. Eu quero é hoje aqui, ó. E hoje, se a gente se acertar, eu já te bato a bola de amanhã. Aí se a gente se acertar hoje, eu já vou te falar uma coisa de amanhã. Já vou te dar missões para amanhã. Já vou falar coisas para você do amanhã. Foi isso que Jesus falou para João. João viu Jesus, caiu de cara no chão, não ficou com aquele esfrega que muita gente fica querendo. E sabe o que Jesus falou para ele? Sobe para cá, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer ao futuro, ó. Ao tempo verbal, né? Que já aconteceu. Ah, João, vem cá.
Senta aqui, meu filho. Ei, Jó, Jesus aparece, né? Transfigurado, em glória. João, senta aqui. Ó. Ei, rapaz, cadê o pessoal? Os 12 lá que a gente chama. Ah, Jesus, alguns já morreram. Eita. Ei, vida, é difícil, né, João? Rapaz, não, Jesus, ó. O Paulo também, o Paulo eu que mandei. O Nero matou o Paulo. João, é fogo. Quanto que matou? Foi uns 5 anos atrás. Mas você tá firmão, né, João? Tô, Jesus, tô com quase 100 anos. Glória, rapaz. Aí vão ficar papeando dentro da cadeia, irmão. Isso parece coisa de louco. Ah, mas ninguém pensa assim, não. Ninguém fala, mas a turma vive. Quero que venha Jesus para falar comigo sobre o meu passado. Irmão, o seu passado pode ter sido um lixo. Você pode ter pacto com o capeta, o diabo. Que se lasque. O sangue de Jesus corta o seu passado, prepara um novo no seu presente e te aponta para um futuro, meu filho. Ah, matei, deixei de matar, fiz, deixei de fazer. Ó, isso é coisa de ser humano preso. Ah, mas você, em 1900, não sei o que, você fez aquele negócio. Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Está escrito? E lançou no mar do esquecimento. O que é que ele lançou, irmão? Os meus passados da vida pregressa. Acabou, não interessa quem eu fui. Não interessa para vocês e nem para mais ninguém eu contar histórias da época que eu ia fumar, beber e roubar. Isso, irmão, não é importante para nós. Não agrega nada. O que Deus está falando para você e para mim, eu quero falar com você hoje. Eu tenho algo a te dizer a respeito de você hoje, para te preparar para amanhã. Ah, Jesus, Jesus, é o Senhor que está na minha vida mesmo? Ah, que legal. Ô, Jesus, estou com uma dúvida. Pois não, meu filho. O Senhor perdoou Salomão? Ah, cara, não é possível. Não é possível. Não, peraí. Ô, Jesus, foi 40 dias de chuva ou foi 100 e pouco dias? Aí Jesus aqui, ó. Vou voltar outro dia. Sabe? O verbo, Jesus é um verbo. Ele foi, tem toda a história dele aqui. E glória a Deus por isso. Conheça a história. Conheça a história para você saber como se relacionar com ele hoje. Esse livro aponta para você conhecer como é o caráter dele, qual foi o caminho, como funciona. Amém, irmão? Não é para você voltar. E hoje vamos falar de Jó. Eita. Sabe qual é o último livro da Bíblia? É o livro chamado Apocalipse, né? Você sabia que é o livro menos lido por todos os cristãos? Todo mundo é craque em qualquer coisa. Apocalipse, todo tem medo. Ah, esse dragão aqui, o que é isso aqui voando? Meu Deus. Olha, é diadema, é anticristo. Ai, é melhor não ler, que dá até coisa. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para falar sobre hoje e amanhã assusta a gente. Então a gente quer falar do quê? Ô Jesus, vamos falar de novo. Como é que foi o dia? Jesus, conta para mim, como é que foi o dia que você encontrou Pedro, Tiago e João no barquinho? Ou seja, agora para encerrar, entendendo essa coisa tão simples, abre o panorama da sua visão. A grande maioria das pessoas foram libertas do seu passado e voltam para lá aqui. É a mesma turma do povo de Israel, lembra? Saiu do Egito e lá na frente, a gente tá com saudade lá. Lá tinha cebola, alho. Olha o papo do cara. O cara tava na mão do capeta, tomando chicotado até lá na frente com Moisés. Por que você tirou da gente lá para nós morrer nesse deserto? Que saudade de cebola. Saudade de cebola, mano. E alho. Olha onde o cara vai, irmão. Olha onde que é a desgraceira do ser humano. Não, eu tô com saudade das praias, tô com saudade da riqueza, tô com saudade não, eu tô com saudade de cebola e de alho. Vai vendo aonde que foi a miséria. Então eu quero falar para você, Jesus Cristo é o verbo pelo qual Deus fez todas as coisas. Jesus Cristo é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós.
O grande desejo de Deus demonstrado no seu Filho é que o Verbo se torne carne todos os dias, na sua vida. Essa palavra encarnada em nós, dando vida para nós. Jesus vivendo, Jesus continuando a sua vida eterna nas nossas vidas. Foi isso que o apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vivo. Quem é que vive em mim? Olha lá, ó. O que ele está falando? Que agora o Espírito Santo veio fazer morada em mim. Não é para ficar, vou orar em língua agora, pessoal. 1, 2, 3, taratata. Não, cara. O Espírito Santo mora em mim por várias razões, mas dentre elas é dar movimento para o reino de Deus através da minha vida. Porque senão, todo púlpito é um lugar de contar histórias do passado. Todo domingo você vai me ver, ou outra pessoa vindo aqui abrindo um livro de 2000 anos atrás e contando para você histórias do passado. E a gente sai, que bonito. Todo mundo aqui já está aqui, ó, por aqui. Sabe por que muita gente não aguenta vir no culto mais? Sabe por que muita gente, não aguento mais ir com Deus? Sabe por quê? Porque tudo na vida dele é uma repetição. Eu já conheço essa história. Abriu o Salmo 23, eu já sei. Você já começa o culto cansado. A sua mente é a mente de um repetente escolar. Alguém que já repetiu de ano? Pode levantar a mão. Já repetiu de ano? Então você sabe, todo mundo passa para o próximo ano e você é o Zé Grandão no meio das criançadas. E você acha que vai ser dominar a criançada. As criançadas, ou o Zé Burraldo ficou. Ele acha que ele é o comandante. Deixa ele achar. Só que é o seguinte, não tem coisa pior do que entrar no próximo ano novo sabendo que para você o ano não é novo. Sabe por quê? Os mesmos rostos, a mesma carteira, a mesma sala e as mesmas matérias. Isso aí explode a nossa cabeça. E aí o que o culto e a igreja tem se transformado? Um lugar que eu venho para o mesmo lugar, na mesma cadeira, vejo as mesmas pessoas e vejo a mesma matéria. Não dá 10 minutos no culto e você está assim, ó. Eu conheço todas as palavras que está falando. Está ofegante. Por quê? Porque é tudo no passado. É tudo a história do Jesus. Lembra Jesus? Filho do Zé e da Maria. E foi batizado pelo João Batista. Deu uns 3 chutes lá no capeta, curou um monte de gente, pregou a palavra e foi para a cruz. E morreu Jesus. Só que ao 3º dia ele ressuscitou. E ele é vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E ele tem uma palavra para falar para você hoje. Ele tem uma história para começar com você hoje. Maior do que todas as histórias da Bíblia. É a sua com Jesus que começa hoje. Cara, em nome do Senhor Jesus, irmão. Eu não posso levar você além dos portões. Você já chegou no portão. Agora você tem que entrar sozinho. Você coloca de pé.